O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um vai e ele vai, digo a outro vem e ele vem. E digo ao meu escravo faze isso e ele o faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram no Santuário Basílica da Virgem Senhora da Piedade, estamos na primeira semana do Advento, na segunda-feira da primeira semana. E o Evangelho de hoje traz uma frase muito conhecida de cada um de nós. Frase tão conhecida que a Igreja colocou-a no rito da Santa Missa. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Esta é a palavra que o oficial romano disse a Jesus. Nós estamos no capítulo 8 de São Mateus. Jesus tem uma postura um pouco diferente. Há poucos dias, nós nos deparamos com a história de Jesus se encontrando com o cego de Jericó. E quando o cego chega diante de Jesus, Jesus não cura ele de imediato. Ou não diz que vai curá-lo de imediato. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia o que precisava ser feito naquele cego: restaurar a vista dele. Hoje Jesus tem uma postura um pouco diferente, porque imediatamente, quando o oficial romano diz a situação do empregado, a resposta de Jesus é imediata: vou curá-lo. Imediatamente também, quando Jesus diz que iria curar aquele homem que estava paralisado, o oficial diz: Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Dize daí de longe uma palavra e o meu empregado ficará curado. Ou seja, Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Ele cura quem está perto, quem está longe, quem está aqui ou acolá, porque Ele está em todos os lugares. E Ele é onipotente, Ele tudo pode. Deus tudo pode em nossa vida, basta crermos. Prestemos atenção naquilo que nós ouvimos sobre a montanha, o monte, na primeira leitura. Ele pode tudo na nossa vida. Ele tudo pode que Ele se esconde em um pedaço de pão. Isso é muito lindo. Um Deus tão grande se esconde
em um pedaço de pão e se dá em alimento a cada um de nós, para que assim nós também sejamos curados de nossas paralisias. Meus irmãos, a Eucaristia não é prêmio para os santos, ela é remédio para os pecadores. Aqui Jesus fica encantado, aqui Jesus fica maravilhado pela fé daquele homem. Mas em diversos momentos também ele se espanta pela pouca fé, às vezes daqueles que estavam do lado dele, daqueles que estavam coladinho com Jesus, para dizer que nós precisamos dele para tudo em nossas vidas. Aquele oficial romano que devia ter feito muita coisa errada, pagão, disse uma bela frase que inserimos na liturgia da missa. Meus irmãos, se formos olhar em questão de dignidade, nós não receberíamos nada. Nada mesmo. Deus é misericórdia, mas obviamente Ele não consente com o nosso pecado. Nós não podemos viver um laxismo na fé, achando que tudo pode e que Deus veio ao mundo para me agradar, para fazer a minha vontade. Não, as coisas não devem ser assim. Mas ao fazer a experiência com Cristo, nós vamos percebendo que Ele vai curando algumas coisas em nossas vidas que só Ele pode fazer. Tem alguns demônios que a gente só vence com oração, e a maioria deles nós deixamos entrar dentro de nós. Essa mesma morada que às vezes nós dizemos que nós não somos dignos, mas dizem uma palavra e serei salvo. Às vezes nós damos brecha para Satanás entrar na nossa vida. Às vezes nós damos brecha para o pecado entrar na nossa vida, porque o pecado, dependendo da situação, ele pode se tornar tão prazeroso, tão cômodo, tão fácil. E aí nós vamos nos afastando de Deus. Agora, outra coisa importante também nessa liturgia que acho pertinente dizermos é o seguinte: como que está a minha conversa com Deus? Eu participo da missa, eu rezo o terço, eu rezo as orações da igreja, louvado seja Deus. Mas como está a minha conversa íntima com Deus? Como eu estou orando? Eu converso com Deus, ou às vezes eu só brigo com Ele, pedindo para Ele fazer aquilo que eu quero? Como que está a minha conversa com Ele? Às vezes eu entro no meu quarto, deito na minha cama, fico pensando e falo: Deus, como que está a minha vida? O que eu posso fazer? Eu sei que o Senhor está comigo, me ajuda. Eu converso assim com Deus? Eu converso como meu amigo? Quando nós vamos fazer a formação para os coroinhas, aqueles que servem ao altar, a primeira coisa que nós ensinamos para as crianças é: cheguem na igreja e cumprimentem o dono da casa. Vá ao sacrário. Antes de participar da Eucaristia, eu estou indo à Capela do Santíssimo, cumprimentando o dono da casa e conversando com ele? Como que está a minha experiência com Deus? As nossas igrejas, infelizmente, a cada dia que passam, se tornam ponto de encontro e de conversa. As igrejas não são mais silenciosas. É motivo para dispersar toda hora. As crianças, o padre não liga, porque são crianças, e elas devem se sentir acolhidas. Porque se o pai fica beliscando a criança, xingando, ela fala assim: eu não vou lá não, para quê? Para me xingar, para bater em mim, para me dar beliscão? Eu prefiro ficar em casa. As crianças estão liberadas.
Agora, nós adultos, ao invés, se queremos conversar, vamos para a parte externa. A missa agora é celebrada em português, desde o Concílio Vaticano II. Ou seja, agora a gente entende o que a gente está celebrando. Pelo menos eu acho que o padre não está falando grego para vocês. Agora nós entendemos o que está sendo celebrado. A partir de ontem, o primeiro domingo do Advento, nós estamos utilizando a terceira edição típica do Missal Romano, que é uma tradução mais fiel à origem do Missal. Nós estamos, cada dia que passa, mais celebrando uma liturgia a Deus, mas com a participação do povo. Antes, os homens ficavam fora da igreja, fumando cachimbo, as mulheres ficavam dentro da igreja rezando o terço, porque não entendiam o que o padre falava em latim. Agora nós entendemos. Mas, ainda assim, nossas igrejas são muito barulhentas. E tem algo muito interessante, que é uma liturgia, uma teologia, uma explicação espiritual, de o padre, quando entra na procissão de entrada e beija o altar, entrega todos os nossos pedidos, as nossas intenções ao Cristo altar. Se a gente chega na igreja e fica conversando, o que o padre vai entregar ao altar? As nossas liturgias são muito barulhentas. A gente não consegue rezar. Que o bom Deus, então, como assim nós ouvimos no Salmo de hoje, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor para louvar. Vamos à casa do Senhor para agradecer. Mas a liturgia da missa também é o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a cada Eucaristia, o Padre, na pessoa do Cristo, está levando a cada um de nós a cena do Calvário, do Deus que morre por cada um de nós. Isto é a Eucaristia, isto é a Santa Missa. Que assim, nós ao olharmos para o Cristo Palavra e o Cristo Eucaristia, nós peçamos verdadeiramente que nós deixemos que Ele entre em nossa morada, a morada no mais íntimo do nosso ser, entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, como nós na proclamação do Evangelho traçamos o sinal da cruz na testa, na boca e no coração, para que Ele esteja assim em nossos lábios, em nossa mente, em nosso coração, para que assim verdadeiramente Ele entre na minha vida e eu consiga exalar o perfume de Cristo. Aquele homem deixou Jesus maravilhado porque era um pagão. Nós somos cristãos. O que nós estamos fazendo para maravilhar a Deus? Aquele homem ficou curado só com a palavra do Cristo. E nós, o que é necessário ser curado em nossa vida? A paralisia da indiferença? A paralisia dos pecados de estimação? A paralisia do laxismo? A paralisia do tradicionalismo? Qual é a sua paralisia? O que o Cristo precisa curar na sua vida? Que fique essa provocação no nosso coração.